Muito boa noite, caros telespectadores da Record News. Estamos iniciando neste momento mais uma edição do seu já tradicional Conexão ND. Hoje, um convidado muito especial para falar de um tema atualizadíssimo que é destaque na imprensa mundial há vários dias. Comandante Ronaldo Chara, que mora aqui em Florianópolis, reside em Florianópolis desde 1985, é uma autoridade naval que está no nosso radar há muitos e muitos anos, e agora surgiu a oportunidade de conversarmos com ele sobre um tema bastante atual. O comandante Chara é graduado em Ciências Navais pela Escola Naval do Rio de Janeiro, em 62, mestrado pela Escola de Guerra Naval, em 77, curso de aperfeiçoamento em submarino, em 66, 10 anos na Força de Submarinos e 8 anos embarcado em submarinos. 2 anos ele comandou o submarino Amazonas, e 1 ano o submarino Bahia. É oficial de logística e do Comando de Forças Submarinas do imediato e por 2 anos serviu na Comissão Naval Brasileira na Europa, em Londres, capital da Inglaterra. Comandou a Escola de Aprendiz Marinheiro de Florianópolis, de 85 a 87. E aí se apaixonou por Florianópolis, imagino, né? Requereu passagem para a reserva quando foi convidado para trabalhar no projeto brasileiro de submarino nuclear, que estava começando em São Paulo, no Centro Tecnológico da Marinha Brasileira. Ali trabalhou durante 6 anos. Comandante Ronaldo Chara, um grande prazer, alegria, honra tê-lo aqui no nosso Conexão ND. Boa noite. Boa noite. Assim, o prazer é meu, uma honra estar aqui no seu programa. Boa noite a todos que não estão escutando. Comandante, missão Titã do Ocean Gate. Eu acompanhei durante os últimos dias pela televisão, né, vendo também no YouTube, documentários, etc. O senhor também está convencido que houve implosão do equipamento? Não, foi uma implosão. O navio não estava, o submarino não estava preparado para aguentar aquela profundidade. Todo submarino tem que sofrer, volta e meia, uma revisão do casco, para saber, porque ele sofre pressão e ele tem que ser mantido a circularidade dele. E não há muita informação sobre essa liga de fibra de carbono. Então, certamente só pode ter havido a implosão. Se essa foi realmente a causa da implosão, de certa forma foi uma temeridade deles, né? Porque não havia teste ainda definitivo a respeito do uso de fibra de carbono numa profundidade dessa, de acordo? Exato, exato. E também esses submarinos, quando vão a grande profundidade, você não sabe quantas vezes ele pode voltar ao fundo, porque ele sofreu deformações pela pressão. E essa deformação vai fazer com que ele sofra uma implosão. Então é mais do que óbvio que ali ele não estava preparado. Inclusive, a escotilha ser feita de titânio, o casco de fibra de carbono, a escotilha de material acrílico, vidro, quer dizer, é uma mistura de materiais no casco que compromete a segurança. Compromete. O grande cineasta James Cameron, que é um apaixonado, né, pelo submarino, pelo mar, ele já teve revelou que esteve 33 vezes visitando lá os restos do Titanic. E considerou realmente uma imprevidência essa viagem que foi realizada pelo Ocean Gate? O James Cameron fez um filme, Fantasmas do Abismo, que conta essas expedições dele. É muito interessante porque ele realmente mostra todas as medidas de segurança que foram tomadas, como foi feito o mergulho. E esses submersíveis que foram usados, russo, Mir, já tinham várias expedições, são navios super testados, não é uma coisa assim experimental. O Mir, que você pode ver até no YouTube e ver esse filme, é uma coisa assim super segura, você pode ir lá. Eu não recomendo ao turismo subaquático, mas para a pesquisa, e no caso dele que queria fazer um filme, olha, foi uma coisa certa. Comandante Chara, uma pergunta que eu sempre gostaria de fazer para o senhor aqui na televisão e também até particularmente nunca fiz. Como é que é a vida de um comandante submarino, hein? Você ficou 2 anos dentro do Amazonas? A gente vai a Porto, viaja. Agora, a vida é muito boa. Eu acho, o tempo que eu passei submarino, eu tenho boas recordações, só tenho muito boas recordações. O pessoal que está lá é o pessoal treinado, que faz psicotécnico, assim, uma elite. Realmente, o pessoal de submarino dá prazer de você estar a bordo. Porque para aguentar aquela dificuldade, aquele camarote super apertado, as camas apertadas, aquele banheiro, o cheiro que o submarino tem um cheiro característico, porque quando você mergulha, não pode mais
fazer nenhuma bolha. Então, todos os fogos de tanque e cozinha, aquele ar todo fica dentro do submarino. Lógico que é purificado, tem purificadores, mas dá um cheiro diferente. Então, é uma vida diferente, apertada, mas que o pessoal que está lá gosta, não quer sair O que mais. é que realmente, vamos dizer, o tripulante ou o comandante faz dentro do submarino? Além de... tem muita coisa? Tem. Aqui a gente faz muito exercício preparando-se para o combate. Quer dizer, quando eu comandei o submarino Amazonas, ele chegou a que a gente chama em fase 3, totalmente operacional, pronto para lançar torpedo de combate e levando a bordo torpedo de combate. Não foi preciso usar, mas nós tínhamos que estar adestrado para isso. Então, o adestramento é constante, quer dizer, a gente não para. O dia todo tem ou simulando ataques em navio, ou então fazendo exercício coisas que possam acontecer a bordo, tipo incêndio, um alagamento. Então, posto de combate, não se dá folga para a guarnição. Na verdade, é muito cansativo. Quantos tripulantes trabalhavam com o senhor dentro do submarino? Eu comandei um dos maiores submarinos, que é o GAP-3 americano, e tinha 80 homens. Os atuais, os IKLs, os alemães e esses novos que estão sendo feitos no Brasil são menos. E o Amazonas? O Amazonas tinha 80. 80? E o espaço interno dentro do submarino, só para o telespectador ter ideia, porque eu não imagino, não me imagino. Quem está acostumado a fazer cruzeiro sabe que Pois me conta. Muito pequeno. O único que tem um camarote privativo, o único é o comandante. Esse tem um camarote, tem uma escrivania, os outros todos dormem em camarote super apertado. Eu digo para circular, o comprimento do submarino, esse do Amazonas, tinha quanto comprimento mais ou menos? Tem 100 metros, internamente menos de 90. Mas é uma coisa gozada, quando a gente está lá, a gente não se movimenta muito, não. Mas senhor, eu não me imagino, sinceramente, né, no apartamento de 100 metros, né, com quanta largura? Tem 6 metros. Realmente Não. E tem equipamento em tudo quanto é lado, né? Você não tem um espaço que você possa caminhar assim mais do que 4, 5 metros. Você não tem um compartimento. Vou conversar, eu sou apaixonado pelo mar. E como dizia o nosso saudoso bicudo, Paulo Gil, grande empresário de Florianópolis, homem que adorava o mar também, o mar tem que ter muito respeito. Ama, usa, desfruta, mas tem que ter muito respeito, normas muito rigorosas. Eu desde 12 anos eu velejava, depois tive vários barcos e tal. Mas eu vou ser senhor, mas eu não consigo me imaginar dentro do submarino. Não, realmente quem sofre de claustrofobia sente. Em todo o meu tempo de submarino, uma ocasião só num curso para marinheiros, para a praça, teve um marinheiro que na hora teve um ataque de claustrofobia lá e tentou sair e correu para uma escotilha para abrir a escotilha, mas não há a menor possibilidade da escotilha abrir, porque a pressão do mar fecha ela. Quando nós mergulhamos, a pressão... Então, mas realmente tivemos que dar um calmante nele até o final da viagem para ele ficar apagado. Mas claustrofobia, quem sente claustrofobia é puxado. Na prática, saía do porto, quanto tempo ficava submerso? Olha, eu peguei... Média. Atualmente você fica a maior parte do tempo mergulhado. Sério? Com o snorkel, você sai, assim que você chega perto da área, você já fica mergulhado e passa 5, 6 dias, até mais. Eu já passei 11 dias mergulhado. Quer dizer, fazendo snorkel, a gente tem que fazer snorkel. Snorkel é o tubo que aspira ar. Quando a gente está mergulhado, a gente aspira ar por esse tubo, que fica da altura do periscópio, e fica lá embaixo o ar para virar o motor diesel, que tem um gerador que vai carregar as baterias, né? Nossa propulsão é bateria, né? A propulsão elétrica. Nesses anos que o senhor comandou, algum acidente foi registrado, não? Eu tive um acidente uma vez quando o navio acabou de fazer o período normal de reparo. A gente então vai testar se ele está pronto para ir para o mar. Primeiro faz uma imersão ali na Baía de Guanabara, em frente à Escola Naval. A gente testa se está todos os equipamentos, tudo funcionando. Em seguida sai fora, vai ali fora, perto da rasa, faz um mergulho um pouco mais profundo, a 100, 120 pés, quer dizer, 30 metros, para ver se não está muito vazamento, tudo direitinho. E depois vai mais fora para fazer um submarino, fazer um mergulho em grande profundidade. Aí eu tive uma implosão num tubo externo,
da rede de ventilação tem uma válvula que admite ar para o submarino. E essas canalizações são resistentes à pressão, que elas ficam vazias quando estamos mergulhados, igual o submarino. E quando chegamos a 350 pés, havia uma solda fraca e rebentou essa canalização. E realmente um aço de 5 centímetros parecia folha de papel, ficou todo torcido. Tivemos que vir à superfície de emergência, dando ar. O sistema nosso, para afundar, são tanques de lastros que são alagados, que dão peso ao submarino e ele mergulha. E você pode, nessa emergência, dar ar aos tanques de lastros e vir para a superfície da toda, né? Sobe mais rapidamente, então. Sobe rapidamente e sai com uma ponta assim. Qual era o maior desafio dos tripulantes que o comandante enfrentava? Era falta de tempo exagerado, ociosidade, não? Não, ociosidade não. Acho que a vida é tão ocupada que o pessoal não... No momento de lazer, tem vários jogos de marinheiros que jogam esses jogos, tipo gamão, tipo outros, né? E joga, mas o pessoal é tão cansado que quando pode ele vai dormir. Aí quando chega no porto, sim, no porto a gente então dá folga para o pessoal, né? Mas em viagem é muito puxado. Realmente o pessoal tem que estar bem preparado, não tem tempo para pensar. Imagino que desses 2 anos, né? Quantos meses o senhor permaneceu dentro do submarino? O senhor já fez esse cálculo? Não, eu fiquei servindo em submarinos, eu fiquei 8 anos. Agora, a gente tem uma contagem que é horas de imersão. Sim. Eu tenho pouca, tenho umas 4.500 horas de imersão. Pouca? Hoje em dia tem gente que tem mais, talvez corresponde aos 200 dias debaixo d'água, né? Mas hoje em dia o pessoal está fazendo 10.000, até marinheiros com 20.000 horas de imersão. Sério? Sério. Brasileiro? Brasileiro, sim, porque hoje em dia os submarinos são ocupados com snorkel, então eles passam mais tempo debaixo d'água. No meu tempo, quer dizer, sabe, 30 anos atrás, o submarino era mal empregado, a gente era obrigado a participar, às vezes, de vários exercícios. E você era obrigado a se deslocar de uma área para outra na superfície para poder chegar a tempo que a gente tem mais velocidade em cima d'água do que debaixo d'água, né? Então, isso prejudicava um pouco as nossas horas de imersão. Mas em viagem assim, longa, mergulhada, nós fizemos uma de Salvador para Abidjan, na Costa do Marfim. Essas foram, acho que, 15 dias de viagem. Mas eu vim à superfície. Até vim à superfície uma vez, uma coisa muito interessante. Nós abastecemos um navio em Salvador. E havia uma série de precauções, que não ia encontrar comida na África. Era a primeira vez que o submarino ia para a África. E que a água era ruim, que não podia embarcar água. Eu tive que fazer umas alterações nos tanques de lastro para poder levar água doce. E abastecemos o navio sabendo que íamos ficar, naquela ocasião, 2 meses fora do Brasil. Assim, no segundo, terceiro dia de viagem, mergulhado, começou a aparecer mosquito submarino. Uma mosquinha voando, daqui a pouco o submarino estava infestado de mosquito. Aí, solução, qual a origem? O feijão que nós compramos da Bahia estava todo contaminado com bichinhos que foi, ao pouco, transformando nesses voadores e infestando o submarino. A gente não pode viver sem feijão. O marinheiro tem que ter feijão todo dia. Então não podia jogar os sacos fora. Solução: espalha o feijão pela coberta lá do rancho, vão catar feijão, bota 4, 5 marinheiros catando feijão, o resto nós jogamos fora pelo injetor de sinais, que tem um injetor próprio para lixo. E os mosquitos? Bom, o mosquito estava lá dentro do submarino, né? Solução: vamos vir à superfície, abre a escotilha mais avante, de compartimento de torpedo avante, vira os motores, alinha a rede de ventilação para aspirar o ar dos compartimentos direto para o motor, em vez de aspirar pelo tubo que tem próprio
para girar o motor, e o motor aspirava 2 compartimentos. Aí conseguimos, 3, 4 horas, limpar o submarino de mosquito e conseguir viajar para a África. Jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro. Competente e Aí inteligente. fechou a escotilha, mergulhamos de novo e fomos embora. Comandante, curiosidade, na sua época, a navegação era por radar? Porque não tem... Não tinha GPS, não tem não, para-brisa, não tem GPS, não tem não, Waze, não tem nada, não é? não, ainda- Como é que era? Era radar? Estava começando, quer dizer, eu sou mais velhinho, né? Quando eu peguei Omega, peguei Loran, isso, né? Mas Deca, mas todos eles sistemas muito fracos. Na verdade, a navegação boa era astronômica, para você ter uma posição correta, sempre foi a navegação astronômica, né? E em 82 começou a ter o Navisat. Mas os satélites passavam assim de hora em hora, você tinha a hora que o satélite passava, vinha a cota periscópica, levantar uma antena e para obter a posição daquele satélite. Era complicado. Era muita navegação estimada. E a navegação estimada nunca é certa. Arriscada também? Arriscada também, arriscada. Uma vez, numa operação UNITAS, eu me lembro, nós ficamos uns 2 dias operando os navios no sul, aqui no sul, e após cada exercício nos dava a nossa posição, mas uma posição numa grade, não posição com latitude e longitude, né? E quando acabou o exercício, nos liberaram para entrar em Rio Grande. Eu estava lá no Uruguai, estava lá em frente à Costa de Montevidéu, porque a força toda tinha se deslocado tanto, e nós sempre acompanhando a navegação por aquela grade, né? Nunca pela coordenadas verdadeiras. Então era uma época sem GPS. Hoje o pessoal não dá valor para GPS. Correnteza, a pressão da água? Correnteza. Exerce essa força dentro do submarino? Lá quando eu fui para a Nigéria, a gente parou uma corrente lá de 3 nós, e tivemos que parar um dia antes, vir para a superfície, porque você não pode entrar em águas territoriais estrangeiras mergulhado, né? O 3 nós, você num dia anda 36 milhas, né? Tem alguma missão assim que o senhor lembre com recordação positiva cumprida pelo Amazonas? Eu viajei muito, eu tive muita sorte, porque eu acho que poucos oficiais no comando de um navio fizeram tantos dias de mar quanto eu fiz. Eu fiz 190 dias de mar, que é bastante isso aí, em 2 anos, quer dizer, quase que um dia em terra e um dia no mar, né? Mas, então, o navio não parou, Essa viagem à África foi a mais interessante, porque foi uma viagem pioneira. Nós fomos a Nigéria e a Abidjan. Então, e a entrada em Lagos é uma coisa impressionante. Até hoje eu me lembro. Por quê? Porque Lagos é uma série de lagos assim. Então, a entrada é muito pequena. Quando tem a pré-mar, né, você só pode entrar no estofo da maré, quando a maré está parada. Quando a maré enche, é muito forte a velocidade. Então a gente tinha que esperar acabar a maré, ou a enchente, né? Esperar ver o estofo, para entrar. E realmente nós já entramos com uma velocidade imensa. Era igual a entrada de Natal antigamente, né? Que agora já foi limpa lá a entrada. Então a viagem à África foi uma viagem que marcou assim, muito a minha vida. Este é o comandante Ronaldo Chara, comandante de submarino, participando aqui do nosso Conexão ND. Entrevista disponível na íntegra no portal ND+, líder de audiência na comunicação digital de Santa Catarina, o 3º do Brasil. E também nas redes sociais da internet. Em seguida, logo após um rápido intervalo comercial, voltamos a tratar dessa matéria e também da dedicação do comandante Ronaldo Chara sobre pesquisa histórica, ele que é integrante do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina. Em seguida, retornamos logo após o rápido intervalo comercial. Até já. Estamos apresentando o seu Conexão ND pela Record News.
Hoje com a honrosa presença de um convidado muito especial, comandante Ronaldo Chara, que vive em Santa Catarina desde 1985, depois de uma larga experiência de décadas como comandante de submarino, com várias especializações. Comandante, eu vou repetir a pergunta que o colega fez aqui, o nosso colega Rodrigo, que é o nosso câmera do Conexão, para o senhor. Dá para olhar pela janelinha dentro do submarino? Não. Submarino militar. Ele é totalmente permeável. Totalmente fechado. Quer dizer, ele é um cilindro, né, bem redondinho, fechado nas extremidades, e tem um casco por fora, que dá a forma, né, dele. Mas nada de. O único que consegue ver alguma coisa é o comandante no periscópio, quando vai a cota periscópica, que está próximo da superfície, né? Se passar um submarino aqui ao lado agora da nossa ilha de Santa Catarina, vai poder assistir nosso programa, não? Tomara, né? Não tem nada, não, né? Tem nada. Televisão, rádio? Nada, lá embaixo, nada. Não tem. Na minha época, hoje deve ter mais fácil com essas comunicações. Você tinha a força de submarinos, mandava um jornalzinho diário com as notícias. Tinha acontecido no Brasil, no mundo, né? Mas não tinha Wi-Fi, né, internet. Vamos apresentar aos nossos telespectadores algumas fotografias da atuação do comandante Chara, dos navios, do submarino que ele também comandou. Vamos pedir à nossa colega Carol Castro, da produção aqui do nosso Conexão ND, para autorizar a liberação de algumas fotos para que o comandante possa fazer a sua leitura. Comandante, então, esse é o submarino... Esse é o Amazonas, que eu comandei, né, lá no Rio de Janeiro, saindo da Barra. Saudade do... Saudade? Saudade do Amazonas, o GAP-3 americano. Esse é o que tinha 100 metros de largura. Esse é o que tem 100, é um dos maiores, quer dizer, hoje não temos mais, hoje são bem menores os novos. Seguinte, por favor. Essa eu gostaria que você explicasse. Essa que eu queria explicar direitinho. Aqui aparece, essa superfície circular é o submarino. Tá? A interna. Interna. Por fora ele tem outro casco, que é um casco não resistente, onde entra a água e alaga. Está vendo essa parte azul aqui? Alaga e causa a flutuabilidade negativa que ele pode mergulhar. Aqui em cima aparece ali nós chamamos válvulão, que é a válvula principal que dá ar para os motores quando nós estamos na superfície, e quando está no snorkel também tem um tubo que vai ter ele. Essa canalização ali é que vai entrar nos compartimentos de máquinas e num outro compartimento para ter ar no navio, quando está na superfície. Essa canalização ali, por fora, ela é tão estanque, ela é tão forte quanto o casco do submarino, porque ela fica sem ar, ela fica... Na verdade, seca. São dois submarinos, então, um dentro e outro fora. Não, o de fora não é submarino, o de fora é só uma estrutura que dá a forma para a hidrodinâmica dele, para ele poder vencer o mar. Porque, na verdade, o submarino é nada mais do que um cilindro fechada. E então, se o senhor enche esse compartimento aí, entre as duas estruturas, de água, ele desce. Ele desce. Se o senhor tira essa água, ele sobe. Inclusive, esses tanques de lastros é que eu falei que você dá ar nele. Aqui parece mais ou menos uma entrada de ar. Você dá ar para subir quando precisar, quer dizer. E esse navio, esse Tritão, não tinha esse recurso, ele não tinha que eu saiba, ele não tinha possibilidade de dar ar, né, alguma coisa para ele subir, quer dizer, ele não tinha essa segunda estrutura. Né? E, além disso, a pressão do ar comprimido nesses tubos de ar comprimido, nessas ampolas, tinha que ser mais alta do que a pressão do mar. Então, para vencer 3.800 metros, a pressão tinha que ser bem alta, né? O senhor que é estudioso do assunto, já viu vários documentários, muita coisa. Quem estava dentro desse Titã aí, do Ocean Gate aí? Os corpos e os destroços? Não existe mais. Sério? Porque eles foram amassados, né? Amassados com 380 atmosferas de pressão. O que consta lá do mar, no fundo do mar, é que os peixes são os animais que vivem lá, tem falta de alimento. Então, na mesma hora, serão devorados. Como o senhor foi notícia no The Guardian? né? Isso é o jornal 85. Quando nós fomos lá na Nigéria, pode passar, em Lagos, foi um acontecimento assim, da cidade, assim, uma coisa assim, espetacular, né? A nossa recepção lá. Seguinte. A Nigéria. Vamos Também, ó. Também Lagos. Foi uma festa na chegada lá, né? Foi uma coisa assim. Os navios estavam lá, pode passar a independência. Beleza. Próximo.
Da guarnição, parece a guarnição lá. Não, a chegada lá, o pessoal do cais querendo entrar no submarino. Foi assim, nós fizemos visitação pública, mas foi temerosa, né? A quantidade de pessoas querendo. Próximo, nunca viram no submarino. Maravilha. Primeira vez que chegou o submarino lá. É. Aqui o senhor Essa trabalhando? vez sou eu na parte de cima, essa parte chama-se vela, essa estrutura que tem assim, que dá essa forma do submarino. E aí eu sentado lá no alto da vela. O próximo? Aí foi o comandante da Marinha nigeriana, visitando o navio, dentro do submarino, lá no compartimento de manobra. Esse aí também, esse foi em Abidjan, é o embaixador e o almirante. Isso aqui é uma coisa interessante. Vocês que gostam de cruzeiro, volta e meia, vocês veem o pessoal tirar ferido, machucado, doente a bordo, né? Nós tivemos que tirar, uma ocasião, um marinheiro lá no meio de uma operação, teve um acidente, um problema, e nós não temos médico a bordo do submarino. Então, veio um helicóptero da fragata pegar o marinheiro a bordo. E realmente é uma faina bem difícil, uma faina para o submarino, pouco espaço que tem para o helicóptero manobrar, né? Foi puxado. Aí só está dando orientação para a tripulação, é isso? Não, esse é o comandante também da Marinha Nigeriana, quando foi visitar a bordo lá o submarino. Curiosidade deles. Ok, seguinte. Aqui uma fotografia interessante, que não se vai ver mais. Os 2 submarinos atracados em Itajaí, na antiga capitania dos portos de Itajaí. Foto histórica. Saudade daquele prédio. Os dois que você está falando são o Bahia e o Amazonas? Não, aqui é o Amazonas, por fora o Ceará. Uhum. A gente atracava no cais da capitania. Olha esse cais. Ali era... Seguinte. Itajaí, 85, 86. Aí pode ver bem os 2 atracados lá, a cidade de Itajaí, né? Agora a capitania mudou lá para baixo. Próximo. Não é mais capitania, também é delegacia. Aí só mostrando o helicóptero, eu com 2 oficiais já no alto da vela, e o helicóptero já indo embora depois de ter recolhido o marinheiro, né? Mas foi uma faina bem complicada, viu? Isso aqui é o que eu queria mostrar. Quando se falou que o sistema de hidrofones americano havia detectado uma explosão 1h30 após o lançamento do Tritão, aqui mais ou menos mostra o sistema de sonoboias que o americano tem espalhado pelos oceanos. Isso aqui. Então, qualquer ruído no mar, ou até não só de submarino, ou até um tsunami, ou qualquer variação, hoje o americano tem essa informação. É instantâneo, é online. Exatamente, online. Então, por exemplo, o James Cameron, que reclamou que era uma farsa a pesquisa, continuasse gastando dinheiro com a busca dos sobreviventes, porque o americano já sabia que tinha havido uma implosão ali, havia tido um barulho, porque esses sonares, essas sonoboias espalhadas, que tem espalhadas pelo mundo, pela Europa, pela costa americana, a costa do Pacífico, né, já tinha detectado um ruído, né, mas ele não podia confirmar se era ruído. E a Marinha é obrigada, enquanto houver esperança de recuperar uma vida, tem que manter o pessoal trabalhando. Durante a semana muita gente assistiu pela televisão, né, o noticiário também, eu pesquisei. Itajaí também. Alguns documentários, enfim. E gostaria de submeter ao senhor também, aos telespectadores, essa questão que o senhor colocou bem didaticamente também, sobre a força da implosão em função exatamente da pressão do mar, que aumenta violentamente quanto maior a profundidade, de acordo? Exatamente. Então vamos pedir a Carol para exibir o início desse documentário, que é muito interessante e tem esse caráter didático sobre a pressão quando você desce em qualquer 200 metros, 300 metros, enfim, qualquer profundidade. Para entender melhor o que é implosão, precisamos primeiro entender como a pressão funciona. Imagine que você está segurando uma bola de futebol. O ar dentro dela está empurrando as paredes da bola para fora e o ar de fora está empurrando a bola para dentro, fazendo um equilíbrio. Se tiver pressão demais dentro da bola, ela explode. Se tiver de menos, ela murcha. Para ela ficar como uma esfera perfeita, o ar precisa ser equilibrado. Agora, imagine que você está levando essa bola no fundo do oceano, onde a pressão da água é muito mais alta do que aqui na superfície.
Só para comparativos, aqui na superfície uma bola em média recebe 380 kg de força exercida em sua superfície pela atmosfera, ou seja, isso significa que a atmosfera da Terra, o ar faz um peso de 380 kg em cima da bola. Já no mar, conforme nossa bola hipotética desce, a pressão externa vai aumentando 380 kg a cada 10 metros que descemos. E se descermos muito, e a borda, estrutura, não for resistente o suficiente para aguentar a pressão, ela pode colapsar sobre si mesma. Isso seria uma implosão. No decorrer desse vídeo, você verá vídeos que demonstram implosões reais ocorrendo. E acredite, é assustador. Muito bem, realmente, comandante, é impressionante a pressão na medida que vai se descendo a profundidade do mar. O senhor já atendeu algum mergulhador, por exemplo? O mergulhador sofre muito com problema de embolia. Ao ficar muito tempo mergulhado, a pressão do mar faz com que o nitrogênio se dissolva no sangue e ele vai ter embolia, que essa bolha pode subir para o coração ou para o cérebro. É o tempo que fica lá no fundo do mar ou a profundidade que ele fica lá? As duas coisas. Agora, tanto é que, por exemplo, a Petrobras, que mantém mergulhadores trabalhando em profundidade, eles ficam em uma câmara fazem o serviço e vão para aquela câmara para serem descomprimidos. Você não pode ficar muito tempo por causa de embolia. O nosso problema de submarino, que nós lá dentro estamos na pressão atmosférica normal. Eu conheço a pressão medida em atmosfera ou em libras por polegada quadrada. A mesma pressão que a gente usa nos pneus do carro, né? Quando fala 28, bota 28, bota 29, é 28 libras por polegada quadrada. Então, cada 10 metros dobra, porque dobra não, aumenta uma atmosfera, aumenta 14 libras por polegada quadrada, que ele fala 380 metros, né? O senhor é mergulhador também? Não. Nunca mergulhou? Já mergulhei, já fui. A quantos metros? A gente fez curso e máximo 10 metros. 10 metros? 10 metros. Quer dizer, mesmo com escafandro ou coisa parecida, quem quiser descer a 100, 150 metros vai ter que fazer descompressão depois. Tem que ser mergulho rápido, quer dizer, o recorde que eu saiba de um ser humano aguentar a pressão é 300 metros. Agora, descer, isso você com o equipamento. O problema é, se você faz apneia, por exemplo, pega o ar em cima e desce, não tem perigo nenhum. Você tem perigo de morrer por falta de ar, mas não tem problema de embolia. Quer dizer, e o recorde eu acho que está em 150, 200 metros, né? Mas aí é você pegar a pressão aqui da superfície e desce, né? Na vida de marinho, o senhor conheceu alguém que sofreu esse problema de embolia? Sim. Né? Sim. Eu fui imediato do Centro de Instrução Almirante Átila Monteiro Axê, e naquela época só tinha uma câmara hiperbárica no Rio, e volta e meia, mergulhadores, principalmente amadores, que compram aqualang e pensam que é só botar o aqualang e ir para baixo respirar, né? Maravilha. Vamos falar um pouquinho no final agora do programa sobre... Ficamos mais um programa aqui falando com o senhor, comandante. Sua presença aqui, o senhor está sempre lá prestigiando os eventos no Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina. Por que esse seu interesse? Claro, a senhora da Marinha, Revolta da Armada é famosa, histórica e até hoje não muito bem divulgada. Revolução Federalista, Revolta da Armada. Não só a Revolta da Armada, mas toda a história marítima de Santa Catarina, que é muito grande, tem muita coisa aconteceu aqui. Então, a Revolta da Armada me interessa mais, porque teve um capitão de mar e guerra que foi fuzilado aqui, você teve a instalação de um governo, né? Teve personalidades como o almirante Alexandrino de Alencar, que comandava o Aquidauã, que foi afundado aqui. Então, quando eu vim comandar a escola, que eu tive essa oportunidade de ver todos os acontecimentos da Revolta da Armada e por que a Marinha, que se revoltou no Rio, veio para cá se reunir com os gaúchos para continuar a revolta contra o Floriano. Né? E a própria Marinha não se interessou muito em divulgar esses episódios. Não, esse fato é muito pouco contado na Marinha. Mas do reverso também acontece. Por que o Exército também? Porque mataram, assassinaram o Marechal Gama Dessa, herói da Guerra do Paraguai. Mas não. E o filho? O filho. Muito mais gente, né? Vindo da Luz, da família toda, né? Andrade, General Andrade. Mas essa parte da história foi apagada. Nem nos livros de Santa Catarina, nos livros de história, comenta isso. Não há comentário. O senhor tem alguma explicação para essa omissão? Vencedor, né?
O vencedor não quer que conte as histórias, né? Comandante Sara, temos ainda 1 minuto e 20 segundos aí. Alguma consideração final, algum tema que eu não toquei com o senhor gostaria de abordar? Sobre a Marinha em Santa Catarina, a Marinha... Tem, a Marinha está aqui há mais de 200 anos, quer dizer, a Marinha na Cisplatina, aqui em Santa Catarina, que tinha as oficinas de corte de madeira que apoiava a esquadra que combatia da Cisplatina, quer dizer, a Guerra dos Farrapos em 1834, a grande batalha que teve em Laguna, uma batalha nunca houve uma batalha tão grande dentro de uma lagoa. O Almirante Barroso, antes do Almirante Mariel, o Almirante Barroso estava sediado aqui, que é um herói nacional. Então a gente tinha que contar mais histórias da Marinha aqui em Santa Catarina. É só isso que é a minha mensagem. Comandante, então, mais uma vez agradecendo a sua honrosa presença aqui no nosso Conexão ND. Felicidades aí. Obrigado. Quando tiver novidades, estamos aqui. Alguma ideia de publicar algum livro sobre a Marinha em Santa Catarina? Não, nada não. Mas pesquisa sim. Pesquisa sim. Felicidades então para o senhor, para a sua família e o senhor é uma presença honrosa para Santa Catarina, para toda a população. Obrigado. E as nossas pesquisas e acontecimentos históricos. Agradecimentos ao caro telespectador. Essa entrevista é bom lembrar sempre, né? Estará disponível na íntegra no portal ND+, que lidera a audiência na comunicação digital de Santa Catarina, com mais de 51 mil acessos. 51 milhões de acessos, terceiro no Brasil. Quarto no Brasil, perdão. E agradecendo a sua audiência, desejamos a todos uma boa noite e até a próxima.